Tem mais pergunta aí? Tem bastante coisa aqui. Eita, então tem que falar menos, cara. Vamos lá, próxima do Gustavo. Fala, Thiago. Boa tarde a todos aí do A Deriva. Cara, eu gostaria de saber, fazer uma pergunta pro Thiagão, se é verdade que na época dos romanos, na Grécia Antiga, que quando os soldados eles iam para a guerra, se eles se satisfaziam uns aos outros, né, para carência de sexo, e eles transavam entre eles. Isso é verdade ou isso é mentira? Ou é um mito que o pessoal fala por aí? Um forte abraço aí para vocês e um bom dia a todos aí. Boa. Opa, olha, rapaz, esse é um tema um pouco complexo, assim, porque a gente sabe que a homossexualidade existia no Império Romano também, né? A homossexualidade não existia de maneira aceitável na Europa cristã. Isso é um fato, né? Na época das cruzadas, a homossexualidade era um pecado. Então, tipo assim, se você pensa em cristãos cavaleiros, geralmente eles não tinham isso como algo normal, né? Natural, assim, eles iam... Então, não. Mas no caso do Império Romano e do caso dos gregos, em especial, sim. Né? Principalmente os espartanos, né? É diferente de todos os outros povos, os espartanos eles davam mais valor ao parceiro do seu campo de batalha do que a própria mulher. Por exemplo, na época do casamento, o que acontecia? Isso foi instituído, inclusive, pelo Licurgo, que foi o primeiro legislador de Esparta, né? Você saía da sua casa com 7 anos de idade. Aí você ia pro treinamento espartano. Isso é real, isso até no filme tá certinho, essa ideia, né? E aí no campo de batalha, então, nesse treinamento, você passava toda a sua juventude e idade adulta lá, com os seus camaradas. E lá, é claro que esse tipo de relacionamento já começava a acontecer. Quando você chegava aos 20 anos de idade, você era permitido se casar. 20 anos ou 30 anos de idade? Agora eu não estou lembrado exatamente se era com 20 ou 30 anos de idade. Mas nessa faixa, você era permitido se casar. Você se casava. Você só podia, essencialmente, ficar com a sua esposa só para procriar. E aí depois você voltava para os seus camaradas. E você podia ficar visitando a sua esposa. Que interessante. Mas voltava para os seus camaradas lá. Então, assim, a homossexualidade espartana ela era muito mais acentuada do que nas outras cidades e estados gregas. Rolava nas outras cidades? Rolava. Só que não era como era em Esparta. Em Esparta era uma coisa assim, meio que levada a sério, sabe? Como se fosse uma instituição mesmo. No caso de Atenas, era mais assim, uma diversão. Em outras cidades também. Mas no caso do soldado em si, tanto que as mulheres, na primeira noite de núpcias dos espartanos, Platão conta isso, elas tinham a cabeça raspada e elas se vestiam como homens. Caralho. E aguardavam, e ficavam no escuro, e aguardando o seu marido chegar. Entendeu? Então, assim, essa ideia da homossexualidade em Esparta era bem, bem presente. E isso se levava no campo de batalha. Agora, na questão dos romanos, existia, isso é um fato, mas não era também, sabe, generalizado, não. Mas era aceito. Era aceito, não era tido como uma coisa feia, vamos dizer assim, né? Como passou a ser algo negativo na época das cruzadas e da Europa cristã, né?